Pessoal, tudo bem? Então, nós vamos lá para a nossa correção lá do caderno de atividades da página 45, certo? Hoje a professora não vai usar o Note nem o computador, por causa que a professora quer explicar escrevendo, né? Para ver se dá para entender um pouquinho melhor. Então, olhem lá. Destaque as figuras do material de apoio e colhe sobre a malha a seguir para formar um quadrado. Então, pessoal, vocês tinham o da professora que tá em azul, mas o de vocês acho que era laranja, certo? Então, vocês tinham que usar todos os quadradinhos do material de apoio que tinha lá, tá? Então, vocês vão fazer o quadrado, certo? E aí, nós vamos lá para o que está pedindo. Se o quadrado como unidade... Use o quadrado como unidade de medida para determinar a área do quadrado que você formou. Então, aqui na letra A, ele quer saber a área do quadrado, né? Como que a gente descobre a área? A área é o que está dentro, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16. A área são 16 quadradinhos. Tem outro método, professora? Tem. O outro método da gente descobrir a área é o quê? Coluna vezes linha. Linha vezes coluna. Então, quanto nós temos nessa coluna? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, podemos achar a área também? 4. Parece que tá ficando ruim. 4 vezes 4, que é igual a 16 quadradinhos, certo? Então, lá na A vai ficar o quê? 16 quadradinhos. No B, use o lado de um quadradinho da malha como unidade de medida para determinar o perímetro do quadrado formado e registre. Então, ele quer saber o quê? Perímetro. O que é perímetro? Perímetro é o contorno, é a soma de todos os lados. Então, a professora explicou para vocês. Ou a gente pode ir cortando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, vamos escrever aqui, perímetro. Então, perímetro nós temos 16, né, quadradinhos. O perímetro, a gente pode fazer a soma de todos os lados. Quanto tem em cada lado? 4. Então, 4 mais 4 mais 4 e mais 4. Ó, 4, 4, 4 e 4. Então, 4 mais 4. 8, 8 mais 4. 12, 12 mais 4, 16 quadradinhos. Certo? Então, aqui, lá no 2, ele dá pra gente analisar que a área, o perímetro, deu a mesma quantidade. Certinho? Agora, nós vamos lá pro 3. No 3, observe a figura na malha quadriculada a seguir. Então, era pra gente observar a figura. Faça uma estimativa da quantidade de quadradinhos verdes pintados nesta figura e registre. Então, era para a gente fazer uma estimativa. Eu coloquei que mais ou menos teria 20 quadradinhos. Então, essa é bem pessoal, tá? Olhando, vocês tinham que estar analisando isso, certo? Lá no B, ele fala, agora conte a quantidade de quadradinhos verdes e compare com sua estimativa. Você acertou a estimativa? Então, contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 quadradinhos. Daí ele pergunta, você acertou a estimativa? Eu não acertei. Alguns pode ter acertado, certo? Mas aqui a professora não acertou. Então, essa é bem pessoal, tá? E daí não esquecer de falar se vocês acertaram ou não. Então, nós vamos lá para outra página. Lá na outra página, desenhe na malha a seguir uma figura que tem a mesma área que o retângulo vermelho. Então, ele deu o retângulo vermelho para vocês, vocês tinham que saber a área. Como que a gente sabe a área, gente? É o que tá dentro. Então, a gente tem que contar os quadradinhos. Vou fazer a multiplicação de coluna vezes linha. Linha vezes coluna. Então, olha, eu vou contar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, tem 12 quadradinhos. E aqui eu tenho que fazer uma outra figura com 12 quadradinhos. Então, foi feito aqui a figura, ó. Pode ter dado diferente da de vocês? Pode, tá? Então, pra gente achar uma figura, vocês podem ir desenhando, tá? Só que ele tem que formar uma figura com 12 quadradinhos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Então, diz lá, compare a figura que você desenhou com a dos seus colegas. As figuras são iguais? Gente, essa é pessoal, né? Então, vocês podem colocar sim, não, né? Infelizmente, nós vamos poder estar inventando nesta daí, porque a gente não está conseguindo comparar uma com o outro, né? Então, vocês coloquem, vocês colocaram diferente da professora? Sim, não, tá? Para vocês estarem analisando. Então, essa de comparar, né, pessoal, não vai influenciar no que vocês, né, tem que aprender mesmo, né? Então, olhem só. Então, vocês podem estar colocando qualquer coisa aqui, se é diferente do da professora ou não, tá? Qual é o perímetro de cada uma dessas figuras, considerando como unidade ao lado de um quadradinho? Então, olhem só. Analisando, perímetro é o que tá, é o contorno. Então, vamos analisar esse contorno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, o quadrado pessoal, desculpa. Então, é retângulo. Então, perímetro. Eu só vou colocar aqui do lado para vocês entenderem melhor para estar escrevendo aí, certo? Então, olhem só. O perímetro do retângulo. Do retângulo vermelho, ele tem o quê? Certo? E agora, dessa outra figura, ou da figura de vocês, que vocês fizeram diferente, vai depender, né, da figura que vocês fizeram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Essa minha figura tem perímetro 18 unidades, certo? Tá? Então, vocês podem estar colocando lá, ó, sugestão, o perímetro do retângulo vermelho é igual a 14 unidades. E o da nova figura equivale a 18 unidades. Então, vejam lá se o de vocês deu 18, ou pode dar um valor diferente também, tá? Agora, lá no 5.
Destaque as figuras do material de apoio e colhe sobre a malha a seguir para formar um retângulo. Então, o primeiro lá foi quadrado, agora ele quer um retângulo, certo? Então, vocês tinham que pegar, a da professora tá em azul também, mas o de vocês acho que tá em verde, né? Vocês tinham que formar um retângulo, tá? Teve alguns que não usou a quantidade do material de apoio, pode ter feito diferente, tá? Pessoal, não tem problema nenhum. Então, aqui em base da professora, tá pedindo qual é a área desse retângulo. Então, vocês vão ter que ver a área. Como que a gente faz a medição da área, gente? A área é o que tá dentro. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, a área tem 18 quadradinhos. Ou vocês podem fazer o quê? 1, 2, 3 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teve gente que fez 3 vezes 6. 3 vezes 6 é quanto? 18. Vai dar a mesma coisa. Agora, quanto mede a B? Quanto mede o perímetro desse retângulo? Então, o perímetro é o contorno. O perímetro é a soma do contorno, certo? Então, olhem só. Ou a gente pode fazer nesse método da professora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, aqui o perímetro deu 18. Ou a gente pode fazer o quê? 3 mais quanto tem do outro lado? 3 mais. Aqui tem 6 mais 6 é igual a quanto? 6 mais 6, 12. 12 mais 3, 15 mais 3, 18. Vai dar o mesmo resultado, certo? Vai dar o mesmo resultado. Então, olha, agora nós vamos pro 6. Observe as figuras na malha quadriculada a seguir. Então, nós temos a figura A, B, C, D, E e F, né? E lá na outra página, né, está mostrando para nós o que ele está pedindo. Vamos lá. Então, aqui ele está pedindo o que para nós? Escreva na tabela a área e o perímetro de cada figura da malha da página anterior. Então, a figura A, nós temos que analisar lá a figura A. A figura A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A área é 6, certo? E o perímetro, vocês tinham que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, olhem lá, daí vocês tinham que colocar lá o quê? A área é 6 e o perímetro é 10. Então, vocês tinham que analisar cada figura. Então, a área, então, vocês sempre têm que contar o que tá dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? São 6. O B também. O C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O D, 1, 2, 3, 4. O E, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E na hora de medir o perímetro, vocês tinham que contar o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, certo? No B deu 14 o perímetro. No C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
No E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E no F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 também, certo? Então, olhem só, a tabela ficou assim, ó. Vê se o de vocês ficaram assim também. Certo? Então, a figura A, 6 de área, 10 de perímetro. B, 6 de área, 14 de perímetro. C, 7 de área, 16 de perímetro. O D, 4 de área e 10 de perímetro. O E, 6 de área e 14 de perímetro. O F, 6 de área e 14 de perímetro. Então, olhem só, lá no B, quais figuras foram construídas com a mesma quantidade de quadradinhos? Quando falamos em quadradinhos, o que quer dizer? A mesma área. Então, quais são as letras que têm a mesma área? Ó, a B, a E e a F. Então, lá no B vai ficar como? As figuras A, B, E e F. Então, olhem só, gente, corrige lá. Lá no C, qual dessas figuras tem a maior área? Qual que tem a maior área aqui? Qual que tem o maior número? É a figura C. Então, olhem lá, a figura C. Na D, há figuras que têm a mesma área, o mesmo perímetro? Quais? Então, tem mesma área e o mesmo perímetro. Qual que tem o mesmo perímetro? 14 é 6. O 6, 14, 14, 14. Olhem só. E aqui, ó, que tem o mesmo perímetro, não tem a mesma área. Então, ó, a figura vai ser a B, né, que tem igual, a B, a E e a F, certo? Sim, as figuras B, E e F, certinho? Lá na E, há figuras que têm o mesmo perímetro, mas não têm a mesma área. Mesmo perímetro, mas não tem a mesma área, olha só, certo? Então, vai ser a figura o quê? A e D, essas duas, certo? Ó, que tem o mesmo perímetro, tem 10 e 10 e área diferente. Então, vai ser sim, as figuras A e D. Agora, lá no 7. 7, última. Escreva com palavras nos locais indicado o número que representa a área de cada figura. Área. O que é área, gente? É o que está dentro. Então, muita gente fez aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, professora. Vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos, ó, vocês têm que analisar que quando é muito grande, compensa nós fazendo a multiplicação. E quando a gente tem que achar na multiplicação, quando eles são iguais, lados é igual coluna, certo? Então, 6 vezes 6 dá 36, certo? Aqui, para a gente contar esses outros que não é quadrado, não tem como fazer multiplicação, tá? Então, a professora não vai explicar o método que a gente teria que largar só os quadrados, tá? Que vocês daí poderiam, tampando essa outra parte, vocês poderiam estar achando, por exemplo, 2 vezes 4, 8, 9, 10. Achou 10, tá? Então, vocês sempre têm que tirar para ele formar o quadrado para vocês conseguirem fazer a multiplicação. Mas se torna-se difícil, nós vamos contar mesmo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Agora aqui,
Ó, se a gente tirar o que tá de fora, gente, não tô conseguindo por aqui, ó. Se tirar o que tá de fora, certo? Nós vamos ter 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Mais 1, 8. Olha só, certo? Ou contar mesmo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Aqui também é a mesma coisa. Você vê quanto tem aqui, certo? Daí, quanto tem aqui? E depois contar esses outros também dá a mesma coisa. Só que aqui a gente vai acabar contando também, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Certinho, gente? Confere aí. Tranquilinho? Qualquer dúvida, gente, se ficou dúvida ainda na explicação, pergunta para a professora, tá? Conferem aí, arrume que vocês erraram. Se não errou, parabéns. E se errou, também aprendeu, para não estar errando mais, né? Então, mas está aí feita a nossa correção até a página 47, ok?